Vamos agora fazer uma análise gráfica do movimento, representando velocidade, posição e tempo em um sistema de eixos retangulares. Aqui nós apelaremos agora para os conceitos do cálculo, que são os de derivada e integral. Vamos começar representando o movimento através de um gráfico de posição em função do tempo. Representamos a posição x no eixo vertical, o tempo no eixo horizontal e temos uma curva com um dado aspecto. E eu estou representando aqui nossa posição inicial. Vamos supor que eu queira determinar a velocidade média associada a este movimento entre dois pontos assinalados nesta curva. Este primeiro ponto terá coordenadas x1, t1 e este segundo ponto terá coordenadas x2, t2. A velocidade média entre essas posições x1 e x2 será dada por x2 menos x1 sobre t2 menos t1. Ou seja, corresponde à razão entre este comprimento e este comprimento. A velocidade média corresponde ao coeficiente angular da reta que corta esses dois pontos no sistema cartesiano que nós representamos o movimento. Esta reta terá como coeficiente angular Vm12. A menos que o movimento tenha uma velocidade constante, esse coeficiente será diferente conforme os pontos que escolhermos para obter a velocidade média. Eu estou aqui representando o mesmo movimento, então se eu escolho um certo par para calcular a velocidade média, eu terei aqui um certo valor de ΔT por Δx. Eu posso escolher outros dois pontos. E eu vou escolhê-los de forma que fiquem mais próximos do que esta escolha anterior. Então estamos tornando o ΔT menor, mas o nosso Δx está vinculado sobre essa curva. Então ele também está ficando menor. As velocidades médias resultantes serão diferentes. Porém, eu posso fazer esses pontos se aproximarem cada vez mais até que o Δx e Δt se tornam tão pequenos próximos de zero, que a nossa reta, que possui o coeficiente angular da velocidade média, está cortando agora não dois pontos da curva, mas praticamente um único ponto apenas. Ou seja, ela é a reta tangente a essa curva x de t. Esse limite ocorre porque nós estamos tomando o Δt tendendo a zero. E o Δx também acompanha o Δt. Isso corresponde, então, ao limite de Δt tendendo a zero, tomando sempre Δx sobre Δt. E nós já vimos que o limite de Δt tendendo a zero, da razão Δx sobre Δt, é a derivada da função x com relação à variável t. Se até este ponto nós estamos lidando com velocidade média, aqui nós estamos lidando com aquilo que chamamos de velocidade instantânea ou simplesmente velocidade do movimento. Vemos que a velocidade, então, eu não vou usar aqui o termo instantânea, corresponde à derivada temporal da posição. Vamos tomar como exemplo o caso do movimento unidimensional com uma aceleração constante. Nós temos que x será igual a um certo x inicial, nosso x0, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes t ao quadrado sobre 2, sendo que a aceleração é constante. A velocidade instantânea para qualquer tempo será dx dt. Derivada da constante é zero. Nós temos aqui v0 vezes t, regra da queda do expoente, ficamos com v0. Mais uma vez, at ao quadrado sobre 2. A é constante. Temos a queda do expoente, caiu 2, que corta com o 2 no denominador. Ficamos com at, que é a expressão que havíamos obtido para a velocidade
no caso do movimento unidimensional uniformemente acelerado. O sinal da derivada, que no caso corresponde aqui ao sinal da velocidade, indica se o movimento está a favor da orientação ou contra a orientação que escolhemos para o eixo coordenado. No caso nosso, se está a favor de x ou contra x. Nós podemos visualizar isto graficamente. Temos aqui um gráfico de x por t. Vamos supor que nosso movimento tem esta forma. Então, se nós pegarmos a nossa reta tangente, a derivada, nesta região do movimento, nós vemos que a derivada é positiva. E aqui eu estou avançando ao longo de x. O meu x2 é sempre maior do que o meu x1. E aqui nós vemos que eu estou me afastando da origem do sistema de coordenadas. Eu estou me movimentando favoravelmente a x. Enquanto que, se pegarmos a tangente nesta parte do movimento, vemos que eu estou retornando à origem do sistema de coordenadas, eu estou indo contra x e, de fato, dx dt nessa região é menor do que zero. Analogamente, nós podemos graficar a velocidade em função do tempo, que nos permite definir a aceleração instantânea. A aceleração é igual ao limite em que ΔT tende a zero de uma variação da velocidade com sua respectiva variação do tempo. Eu farei esse ΔT ficar tão pequeno, com o ΔV acompanhando, de tal forma que, ao final, ele vai tangenciar a curva em um único ponto. E isso nos dará a derivada temporal da velocidade, que podemos escrever como se estivéssemos tomando d dt. Sabemos que a velocidade é a derivada temporal da posição. Eu faço como se estivesse multiplicando esse termo de fora por esse termo entre parênteses, que nos fornecerá d2x dt2. Assim, a aceleração é a derivada primeira da velocidade com relação ao tempo e a derivada segunda da posição com relação ao tempo. Da mesma forma, nós podemos então analisar o sinal dessa derivada, representando a velocidade em função do tempo. Nesta parte do movimento, o sinal da derivada é maior do que zero, então aqui o corpo está ganhando a velocidade, enquanto que aqui, nesta parte, o sinal da derivada é menor do que zero e o corpo está perdendo velocidade. Vamos retornar aqui à expressão da velocidade para o movimento com aceleração constante. Nós temos que v é igual a v0 mais aceleração vezes tempo. Se nós derivarmos essa expressão com relação ao tempo, teremos que v0 é constante, derivada da constante é nula, ficamos com o termo at, regra da queda do expoente, aqui é 1, ficaremos com a multiplicando t elevado a 1 menos 1, t elevado a 0, que é 1. Assim, nós verificamos a consistência dessa definição. O coeficiente angular da reta tangente a uma curva, dado pela derivada dessa curva, pode ser positivo ou negativo, mas ele também pode ser nulo. Nas situações em que nós temos derivada nula, estaremos lidando com um ponto de extremo da função. Pode ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, e esse máximo ou mínimo, esse extremo, pode ser global ou local da função. Por um exemplo, vamos supor que nós tenhamos aqui uma curva de x por t e ela passa por algumas mudanças de comportamento, de tendência. O x tem uma tendência a crescer em uma região, depois a decrescer, volta a crescer e volta a decrescer. Nesses pontos em que a derivada se anula, ou seja, onde dx dt é igual a zero, nós temos velocidade nula. Ele atingiu uma dada posição x, para voltar ele teve de diminuir a velocidade e depois retroceder, ou seja, a sua velocidade se anulou nesses pontos. Ou,
Se estivermos falando de velocidade com relação ao tempo, da mesma forma, se nós temos uma mudança de tendência, nos pontos em que a derivada se anula, nós temos que a aceleração é nula. Então, o sinal da derivada de um gráfico de x por t nos diz se o corpo está indo a favor da orientação do nosso sistema ou contra a orientação do nosso sistema de coordenadas. No caso da velocidade, o sinal da derivada indica se ele está ganhando ou perdendo velocidade. Quando a derivada é nula, estamos em algum ponto de extremo que indica velocidade ou aceleração nulas. Vamos ilustrar o que acabamos de falar com o arremesso vertical que já analisamos anteriormente. Nós temos que, se um corpo é arremessado para cima a partir de uma dada altura y0, eu tenho uma aceleração g atuando contra o movimento. Desta forma, temos que o y em função de t, ou seja, a altura a partir da minha altura inicial, será dada por velocidade inicial vezes o tempo, menos gt² sobre 2, porque a aceleração está contra o movimento. Nós queremos saber o tempo que o corpo levará para atingir uma altura máxima, h, em que a velocidade dele se anula. Logo, nós podemos derivar a posição com relação ao tempo, que nos fornecerá v0 menos gt. Isso nos fornece a velocidade do corpo. E note que quando fazemos t igual a zero aqui, obtemos v igual a v0, que é a velocidade que fixamos como inicial. Então, quando o corpo atinge a posição h, a altura máxima, a velocidade se anula. Logo, v0 menos gth deve ser igual a zero. Assim, th é simplesmente v0 sobre g. Vamos agora fazer um caminho inverso. Para uma curva da velocidade em função do tempo, a área compreendida entre esta curva e o eixo temporal, limitada por 2 instantes, nos fornecerá a distância total, que eu chamarei de ΔS, percorrida pelo corpo. Esse processo de calcular a área, nós sabemos que é a integração. Antes, nós analisamos uma parte do cálculo, que é o cálculo diferencial, referente a diferenciais ou derivadas. E agora nós vamos utilizar a segunda parte do cálculo, que é o cálculo integral. Então, ΔS é igual a integral de t0 a t da curva da velocidade em função do tempo. Se o movimento ocorrer ao longo da direção x, nós teremos que ΔS será igual a integral de t0 a t da velocidade integrada no tempo, só que sabemos que a velocidade, no caso da direção x, é dada por dx dt, é a derivada primeira da posição, e está multiplicando por dt. Se cancelarmos esse dt multiplicando com esse dt no denominador, nós ficaremos com uma integral em dx. A variável de integração agora é diferente, então nós precisamos mudar os limites de integração. Agora é de x0 até x, fornecendo x menos x0. Posição final menos posição inicial, que é o deslocamento do corpo. Vamos considerar a expressão para um movimento com aceleração constante. Movimento unidimensional ao longo de x, temos que v é igual a v0 mais at. A aceleração é constante. Nosso ΔX será igual a x menos x0, que é igual à integral. Vou considerar o instante inicial como sendo zero, o instante final como sendo um dado t, da velocidade em função do tempo, que corresponde à integral de 0 até t de v0 mais at integrado no tempo. Nós temos aqui de calcular esta integral, que é simples. Nós temos de determinar uma função cuja derivada com relação ao tempo forneça esta expressão aqui dentro, o que é simples de se fazer, porque é simplesmente v0t mais at² sobre 2. E pegamos nos extremos de integração, que nos fornecerá v0t mais at
t ao quadrado sobre 2. Como temos uma igualdade entre esta expressão e esta primeira expressão aqui, reescrevendo, ficamos com x igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado sobre 2, que é a expressão que já tínhamos obtido antes, quando analisamos o movimento unidimensional uniformemente acelerado. Ou seja, as ferramentas do cálculo nos permitem analisar movimentos com formas mais complexas, porém, nós verificamos que nos casos conhecidos, como esperado, reproduz os resultados que já tínhamos.